tudo bem? Sejam bem-vindos ao NC News, canal 10.2. Eu sou Bárbara Mitoso, está começando Agora Amazonas e a gente já começa essa edição falando de política, falando aí de todo o tabuleiro político, de pesquisa para as eleições 2026. A pesquisa Quest, divulgada ontem, mostra o presidente Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. O levantamento foi feito entre sexta-feira da semana passada, semana retrasada no caso, e a última segunda-feira. Portanto, antes da divulgação dessa denúncia envolvendo Flávio Bolsonaro, né? A gente vai conferir os números agora. No cenário de primeiro turno, Lula, do PT, lidera com 39%. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 33%. Ronaldo Caiado, do PSD, e Romeu Zema, do Novo, aparecem cada um com 4%. Renan Santos, do Missão, tem 2%. Augusto Cury, do Avante, aparece com 1%, assim como Cabo Daciolo, do Mobiliza, e Samara Martins, do Unidade Popular. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, e Hertz Dias, do PSTU, não pontuaram. 5% estão indecisos. Brancos e nulos, 10%. Na primeira simulação de segundo turno, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro com 42% a 41%, um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos. No levantamento anterior, Flávio somava 42% e Lula 40%. No embate com Romeu Zema, Lula vence por 44% a 37%. Já no cenário contra Ronaldo Caiado, Lula vence por 44% a 35%. O presidente ainda lidera nas simulações de segundo turno contra Renan Santos. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 11 de maio e ouviu 2.004 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE. E a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores no Amazonas se reuniu com o senador Omar Aziz. O encontro aconteceu na Casa do Parlamentar, em Manaus. A sigla reafirmou a unidade interna em torno da pré-candidatura de Omar ao governo do estado do Amazonas em 2026. A movimentação amplia as articulações políticas para a disputa eleitoral no Amazonas. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Larissa Golvin. A executiva estadual do Partido dos Trabalhadores reafirmou o apoio à candidatura da presidência do parlamentar em Manaus, um dia após a executiva estadual do partido aprovar unanimidade o apoio ao nome de Omar Aziz pela disputa do governo do estado do Amazonas. Nessa mesma reunião, o partido também confirmou apoio ao nome de Marcelo Ramos, que é considerado pré-candidato ao Senado. Participaram desse encontro as lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui do estado, entre elas o presidente estadual da legenda, o deputado estadual Sinésio Campos, os dirigentes municipais e também os membros da executiva nacional do partido. Durante ainda a reunião, os representantes destacaram a defesa da unidade interna da legenda e o alinhamento com o projeto político nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senador Omar Aziz agradeceu o apoio declarado pelo partido e reforçou a importância da união das forças políticas que aqui no estado são consideradas progressistas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa, pelas informações. E a juventude e a política estarão aí no centro das discussões neste fim de semana em Manaus. O evento PLJ na área Tour Amazonas reúne influenciadores, criadores de conteúdo e lideranças da direita para um encontro voltado ao público jovem. Entre os convidados estão nomes conhecidos das redes sociais, como Eduarda
Campopiano e Wes Guimarães. E quem conversou aí com alguns desses participantes foi a repórter Larissa Golvin, que volta agora para trazer aí esses bastidores. Olha só. Gente, o movimento da política amazonense ganha agora um espaço aqui em Manaus e eu tenho aqui ao meu lado esses 3 nomes da direita. E aqui na capital amazonense vai receber neste sábado o PLJ na área Tower Amazonas, que é um evento promovido pelo PL Jovem, né? Um evento voltado para lideranças, influenciadores e também criadores de conteúdos ligados ao público jovem de direita, principalmente na região amazônica. E eu vou começar falando com ela que já é muito conhecida nas redes, a Eduarda Campopiano. Eduarda, seja bem-vinda a Manaus, seja bem-vinda ao Amazonas e na sua visão, né, qual é o maior desafio de produzir conteúdo políticos nas redes atualmente e eventos como esse você acredita que são importantes para aproximar os jovens do debate político e social? Bom, eu acho que o maior problema que a gente enfrenta hoje em dia, com certeza, é o fato de que existem tópicos que são proibidos. Sim. Existem N tópicos, N assuntos que a gente simplesmente não pode falar. Se a gente fala, a gente sofre censura prévia. Quando não é uma censura judicial de fato, o próprio algoritmo derruba esses vídeos, limita o alcance. Então, a gente aprende a falar sobre esses temas de forma um pouco mais livre, sabe? O pessoal fala tanto de ditadura, de ter que mudar a letra de música e tudo mais. Hoje em dia a gente vive numa situação parecida. A gente tem que conseguir ir ali comendo pelas beiradas para conseguir abordar os temas da forma que a gente quer. E eu acho que eventos como esse são importantes para a gente mostrar para esses jovens que a luta é real, ela é tangível, ela tá ali, ela tá ao alcance da mão. E qualquer um pode começar. Todo mundo que tá aqui começou porque um dia tirou o celular do bolso e fez um vídeo. E hoje a gente, de fato, participa da política, né? Alguns com mandato, alguns como influenciadores. Então, é possível participar de verdade e todo mundo tem potencial de fazer muita diferença, apesar de toda a censura prévia que a gente sofre. Aproveita e faz o convite para quem está assistindo a gente. Com certeza, pessoal, amanhã, aqui em Manaus, todo o pessoal do PLJ, grandes nomes da direita brasileira estarão reunidos para falar com você que é jovem, você que não é muito jovem também pode vir. Pode vir participar também. Com certeza. E aqui, ó, mais um pouquinho, vou abrir aqui um espaço. O Wes Guimarães, que também já tem aí uma carreira, né, nas redes sociais, também tem uma grande influência. Wes, você acredita que os influenciadores hoje, eles têm uma responsabilidade na formação de opinião do público jovem? Sim, com toda certeza. Os influenciadores hoje em dia, eu acredito que não só os influenciadores, né, os jovens, né, o brasileiro, hoje ultimamente está cada vez mais preocupado com a política e se interessado cada vez mais com a política, né? A gente tem achado nosso lugar como influenciador na política, porque antigamente existia a narrativa de que a política não é lugar de influenciador, não é lugar de gente jovem, e a gente está aqui para mostrar que é sim lugar de gente jovem, é sim lugar de influenciadores, porque a gente está cansado dessa velha política, né? E a gente está cada vez mais mudando essa narrativa aí, desconstruindo isso aí, trazendo a galera nova aí que tem voz para mudar, né, os rumos do Brasil. Convida a galera também. Amanhã, espero você que é jovem, tá? De 14 a 90 anos, tá? A gente quer encontrar você para ajudar a fazer a diferença aqui em Manaus, capital do Amazonas. 90 anos também ainda é jovem. E aqui ao meu lado agora a Júlia Castro. Júlia, seja muito bem-vinda. Qual a expectativa para esse encontro, né, com a juventude amazonense? Qual é a mensagem que você pretende deixar durante o evento? A mensagem que a gente veio deixar é a mensagem de esperança, né? É um momento que a gente precisa se organizar, estamos em ano eleitoral, e a juventude é a força motriz do nosso país, porque ela trabalha em prol do nosso futuro. A gente sabe que hoje o Lula tem 72% de rejeição entre os jovens, e a gente veio para poder aglutinar essa galera em um único propósito, que é de fato derrubar o PT e organizar uma juventude forte, não só para essa eleição, mas para o futuro também, principalmente aqui da região norte do país. E aproveito para convidar para o evento de amanhã também, vocês que estão nos assistindo, vai ser um evento muito importante, justamente porque a gente quer trazer a esperança. Eu acho que essa é a principal mensagem, esperança no Brasil, esperança no nosso futuro e de que esse país ainda vai dar certo, se depender de nós. Muito obrigada. E é isso, gente. É neste sábado aqui em Manaus, esse grande evento, com essas 3 feras e outros também que vão compor o evento que promete movimentar a direita amazonense. Volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa. Obrigada. E com certeza a nossa equipe vai estar acompanhando e vai trazer todo os bastidores desse evento
para você aqui no NC News, viu? E a divulgação de áudios envolvendo o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro provocou um forte desgaste político nos bastidores da ala conservadora. Nas gravações vazadas, o parlamentar aparece pedindo recursos financeiros ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O episódio gerou uma reação imediata e negativa de importantes lideranças evangélicas ligadas ao bolsonarismo. Conforme relatos de interlocutores, pastores, influentes, passaram a questionar aí a viabilidade da pré-candidatura de Flávio ao Planalto. Parte desse grupo já defende abertamente migrar o apoio político para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Além dele, o nome de Romeu Zema também voltou a ser citado como alternativa. A principal irritação dos líderes religiosos foi a falta de transparência do senador. Até o vazamento das gravações, Flávio afirmava publicamente não manter qualquer relação ou contato com Daniel Vorcaro. E exatamente essa narrativa é que vem irritando esses líderes religiosos e essas pessoas influentes aí da direita. A gente vai continuar acompanhando todo o desdobramento disso, porque o Partido Liberal, né, o PL, mantém aí e afirma que somente o ex-presidente Jair Bolsonaro é que de fato tem o poder para intervir com relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Então a gente vai continuar acompanhando para trazer para você todas essas atualizações. E as companhias aéreas agora estão autorizadas a aceitar a certidão de nascimento digital como documento do passageiro. A medida deverá agilizar os embarques a aeroportos aí, né? Olha só. Ah, se viajar fosse só entrar no avião e partir rumo ao destino dos sonhos. Mas, na prática, muitas providências são necessárias até o momento do embarque, principalmente para quem viaja com crianças. Os dias que a gente vai ficar, a roupa, se está frio, se está quente, então tem que planejar com muita antecedência. Só não pode esquecer do principal, um documento de identidade. A Eliandra que o diga. Depois de todo o planejamento para viajar com as filhas, ela percebeu que faltava o essencial para a caçula. A certidão de papel dela e a gente teve que voltar e a gente perdeu o voo. Agora, nos embarques domésticos, as companhias aéreas são obrigadas a aceitar a versão digital das certidões de nascimento. A medida foi tomada depois que muitos pais tiveram dificuldade para embarcar os filhos por não estarem com o documento de papel. Só reforçando, a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil vale apenas para voos dentro do Brasil. A mudança foi possível após um pedido feito pela associação que representa os cartórios. Acionamos a ANAC e imediatamente a ANAC nos respondeu que passou uma determinação para as companhias aéreas de aceitação, tendo em vista que a certidão eletrônica tem plena validade jurídica, oferece toda a segurança através da verificação com QR Code e uma praticidade muito grande. Em todo o país, o número de certidões digitais emitidas aumentou em média 700% entre 2020 e 2025. Para fazer a solicitação online, basta acessar o site registrocivil.org.br e informar os dados. Os custos variam por estado. Também é possível fazer o pedido diretamente nos cartórios. É uma tendência, já que as versões eletrônicas das carteiras de identidade e de motorista já eram aceitas nos voos nacionais. Uma facilidade que evita transtornos. É só chegar e encostar, não tem nada de ficar tirando nada assim, facilita muito. É bem interessante, eu já estou muito acostumado no dia a dia usar minha CNH digital, já parei de usar CNH física, então podendo ter isso para meus filhos, eu acho que com certeza eu vou começar a usar sim. Facilita bastante, com toda certeza, né, minha gente? E ó, o Ministério do Trabalho e Emprego iniciou nessa sexta-feira, dia 15 de maio, o pagamento do quarto lote do abono salarial. Esta etapa vai beneficiar os trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. No total, vão ser injetados mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais na economia, alcançando mais de 4 milhões e meio de profissionais em todo o país. Os valores
no benefício variam aí de R$ 136 a R$ 1.621, calculados proporcionalmente aos meses trabalhados no ano base de 2024. A previsão dos pagamentos segue o padrão. Trabalhadores de empresas privadas recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos recebem o PASEP através do Banco do Brasil. Os créditos serão feitos diretamente em conta ou por aplicativo como o Caixa Tem e Pix. Quem não tem conta bancária pode sacar presencialmente nas agências. Tem direito ao bono quem está cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou aí por no mínimo 30 dias em 2024 e teve remuneração média de até R$ 2.776. Além disso, é obrigatório que o empregador tenha enviado os dados corretamente via o e-social. Todos os valores do calendário anual ficarão disponíveis para saque até o dia 30 de dezembro de 2026. É importante essa informação para que você não perca o seu benefício, né? A consulta ela pode ser feita na carteira de trabalho digital ou pelo telefone 158, tá bom? Então, veja lá se você tem esse benefício. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu, por unanimidade, manter a proibição de fabricação e venda de 24 produtos da marca IP. Olha só. A agência manteve suspensas a fabricação, a venda, a distribuição e o uso de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da IP com lotes de final 1. Segundo os diretores da Anvisa, a empresa apresenta um histórico de contaminação microbiológica e as medidas adotadas até agora não foram suficientes para garantir a segurança dos produtos. Não se trata de um problema isolado, mas de um conjunto de evidências técnicas que indicam falhas no controle do processo de fabricação, comprometendo a segurança e confiabilidade dos produtos colocados no mercado. Outra diretora da Anvisa afirmou que a repercussão do caso gerou uma discussão polarizada, que não reflete as razões técnicas da decisão da agência. Diante da ampla utilização e popularização desses produtos no mercado brasileiro, instaurou-se uma discussão polarizada, que não reflete a motivação desta agência. Reforço que as ações da Anvisa são fundamentadas em avaliação técnico-científica, cujo objetivo primordial é a proteção da saúde da população brasileira. O representante da IP disse que a empresa vai continuar colaborando com a Anvisa e reafirmou o compromisso com a segurança dos consumidores. A IP reitera o compromisso com a saúde, a segurança e a confiança que o consumidor brasileiro tem e deposita em seus produtos há mais de 7 décadas. E a sua absoluta disposição para seguir cooperando com a Anvisa. Desde a semana passada, as máquinas da IP em Amparo, no interior de São Paulo, estão paradas. Foi nessa unidade que foram fabricados os produtos suspensos. Segundo a Anvisa, a inspeção identificou falhas em etapas importantes do processo de produção. Mesmo mantendo a suspensão da fabricação, da venda e do uso dos produtos, a Anvisa retirou a exigência de recolhimento imediato dos lotes. Agora a IP terá que apresentar um plano de gestão para os produtos já distribuídos, com orientações aos consumidores. Olha, muito cuidado, né? É importante você ver aí nos sites oficiais a numeração ali realmente do produto que está proibido para você se resguardar, tá bom? A proposta de renovação automática da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, não deve mais acontecer como vinha sendo divulgada. Então, preste atenção, viu? Porque o texto foi aprovado pelo Senado e segue para a sanção presidencial, mas uma mudança feita pelos parlamentares alterou a ideia original. A Rízia Rocha é quem vai explicar os detalhes para a gente. Olá a todos que nos acompanham. E a proposta de renovação automática da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, não deve mais acontecer como vinha sendo divulgada. O texto foi aprovado pelo Senado e segue para a sanção presidencial, mas uma mudança feita pelos parlamentares alterou a ideia original. Agora, continua sendo obrigatório fazer exame médico para renovar a CNH. Na prática,
Isso impede a renovação automática, já que o motorista ainda precisa passar por avaliação de saúde. Então, segundo especialistas, houve uma confusão entre o discurso político e o que realmente foi aprovado na lei. Então, outras mudanças foram mantidas, como a possibilidade de escolher entre CNH digital ou impressa e a definição de limite para o valor de exames médicos e psicológicos. Então, a expectativa agora é pela sanção do presidente pela regulamentação das novas regras. De Brasília, Rízia Rocha. Obrigada, Rízia, pelas suas informações. A Caixa Econômica Federal apresentou os resultados do primeiro trimestre do ano. O banco teve lucro líquido de 3 bilhões e meio de reais. Os dados divulgados reforçam o aquecimento do mercado imobiliário no Brasil. Olha só. Uma casa de 240 metros quadrados, 4 quartos, sala de TV, escritório, área gourmet. Cristiane comprou o imóvel por meio de um consórcio que ela contratou em 2022. Eu queria ir para um lugar maior, né? Mas como eu estava num lugar que é meu, então eu podia trabalhar ao meu favor por não ter pressa. E foi o que me fez escolher o consórcio. Nesta modalidade de compra parcelada, o que mais atrai o brasileiro é o fato de não haver valor de entrada, nem cobrança de juros, apenas o pagamento da taxa administrativa. Mas não foi só o consórcio que teve alta no país. O financiamento também. E é uma opção principalmente para quem tem o desejo imediato de adquirir o imóvel. Foi o caso da Eliana. Ela morava de aluguel e na época tinha um filho de 3 anos. A analista financeira decidiu juntar os valores do FGTS dela e do marido e conseguiu dar de entrada R$37 mil. Como a gente só tinha um FGTS e tinha um sonho, pra gente foi o que mais ficou adequado ali, então foi por isso que a gente optou por isso. O crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal alcançou um total de mais de 966 bilhões de reais, com alta de quase 14% na comparação anual. Foi o que mais impulsionou a expansão da carteira de crédito, que totalizou quase R$1,5 trilhão de reais. Os dados foram apresentados durante o anúncio dos resultados do primeiro trimestre de 2026. A participação do banco no setor imobiliário é de 68%. Mas qual é a melhor opção para quem quer comprar a casa própria? O que é que eu diria? O cidadão que tem uma capacidade financeira maior, que já tem o seu imóvel construído, constituído, se ele quiser optar pelo consórcio, ótimo. Agora, aquele cidadão brasileiro e cidadã brasileira, a família brasileira, que precisa ter a sua casa própria, que quer ter sua casa própria, nós vimos que os números da Caixa comprovam isso. Crescimento trimestre a trimestre de 30%. Ou seja, há uma percepção efetiva de que a opção de buscar o financiamento imobiliário é a melhor opção. Para financiar um imóvel pela Caixa em 2026, o comprador precisa comprovar renda, estar com a documentação em dia e sem restrições no nome. O banco pode financiar até 80% do valor do imóvel, com prazo de pagamento que chega a 35 anos. As parcelas não podem comprometer mais de 30% da renda familiar bruta. O FGTS pode ser usado para ajudar na entrada ou até reduzir o valor das prestações. Eliana acredita que fez um bom negócio. Estar dentro do que é meu, não estar pagando aluguel, saber que o meu filho tem um conforto, para mim que venho de uma família muito humilde, isso é muito importante, ter garantia de vida. Isso não tem preço? Não. Mas para quem pode esperar, a Caixa também oferece o consórcio. A gente planejou esse momento e a gente sonhava com esse momento. É isso. E a Caixa Econômica Federal informou que já renegociou 820 milhões em dívidas pelo novo Desenrola Brasil. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira pelo presidente do banco, Carlos Vieira. O programa foi relançado pelo governo federal para ajudar famílias e pequenos empreendedores a limpar o nome e recuperar crédito. A nova fase terá 90 dias de duração, com descontos de até 90% e juros reduzidos. A Caixa também informou que o FGTS deve passar a ser utilizado nas negociações e a parte aí
do dia 25 de maio. Durante a apresentação do balanço trimestral, o balanço revelou o prejuízo de cerca de 20 milhões de reais com fraudes no aplicativo Caixa Tem. A diretoria afirma que reforçou os investimentos em tecnologia para poder reduzir ataques cibernéticos e esses golpes. A Caixa fechou o primeiro trimestre com lucro de 3 bilhões e meio de reais. Segundo o banco, o financiamento imobiliário segue como principal motor de crescimento da carteira de crédito. Foi inclusive o que você viu na matéria anterior. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Agora. Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Você já sabe que o Ministério Público fiscaliza o cumprimento das leis e protege a sociedade, mas ele não atua sozinho. Junto com o Ministério Público, instituições como o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública e Privada formam um sistema de justiça. Cada um tem o seu papel. No Ministério Público, os promotores e procuradores de justiça defendem a ordem jurídica e o regime democrático, fomentando a implementação de políticas públicas e o asseguramento dos direitos fundamentais dos cidadãos. A instituição tem o compromisso com a defesa da vida e também com o direito das vítimas e das pessoas vulneráveis, garantindo interesses sociais e individuais importantes. Já a Defensoria Pública tem como função constitucional prestar orientação jurídica e defender de forma gratuita, judicial e extrajudicialmente os direitos individuais e coletivos dos necessitados. O Ministério Público fiscaliza, investiga e pode encontrar soluções consensuais, mas, quando necessário, propõe ações judiciais para garantir direitos, cabendo ao Poder Judiciário decidir cada caso, ficando garantida pela advocacia pública ou privada a defesa dos envolvidos. Essa atuação conjunta garante o cumprimento das leis, a solução justa dos conflitos e o acesso à justiça para todos. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Já conhece o Preveste UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para os alunos que desejam se preparar para as provas dos vestibulares CIS e Macro. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, YouTube ou pela TV NC News. Venha estudar com a UEA, que aqui a aprovação é certa. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente.
Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Olá, meus queridos, tudo bem? Já conhece o Preveste EA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular e SIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, pelo YouTube ou pela TV NC News. Vem estudar com a UEA, foco na tua aprovação. Vem ser Preveste também. Olá, eu sou Álvaro Corado e te convido a acompanhar os bastidores do poder na Amazônia, com análise, informação e o impacto direto na sua vida. Não é, Paula de Tais? Isso mesmo, Álvaro Corado. Olha, aqui no Boa Noite Amazônia você acompanha os principais temas da política da nossa região. O programa traz debates, entrevistas e os fatos que movimentam a região amazônica. Boa Noite Amazônia, informação que conecta você as decisões que fazem a diferença. Não perca! Estamos de volta com o Agora e a gente volta falando aí sobre o comércio que já começa a sentir toda a movimentação dos consumidores para a Copa do Mundo, minha gente. Você já comprou aí? Já comprou camisa? Já comprou a sua blusa, seus ali adereços para poder curtir a Copa do Mundo? Inclusive, muita gente fazendo lá as figurinhas, né? Colocando ali no álbum as suas figurinhas, os colecionadores. Você é dessa vibe também? Tem muita gente que gosta, olha só. Pela quantidade de vuvuzelas, o barulho vai ser grande. A Copa do Mundo se aproxima e mexe com a vida das pessoas, muda as vitrines e invade as ruas. A imensa maioria dos brasileiros afirma que vai acompanhar o torneio. E apesar das muitas telas que existem hoje, 87% dos entrevistados dizem que vão assistir aos jogos pela televisão. É festa, é entretenimento, é comemoração. Quase impossível ficar de fora. O evento Copa do Mundo é um ritual cultural, né? É um evento que é festa, é entretenimento, representa as raízes, né, de uma paixão nacional. Os 83% dos brasileiros que pretendem acompanhar a Copa do Mundo não vão fazer isso de estômago vazio e nem de garganta seca. De cada 3, um admite que vai alterar o seu carrinho de compras, inclusive com comidas e bebidas. Mas não vai ser só isso, não. Vai ter decoração também. Pelo menos é o que indicam as vendas no comércio de produtos de época, onde até mesmo o coração já está verde e amarelo. O apito gigante, as franjas metalizadas, taças e bandeiras para todo lado, inclusive aquela que a gente pode vestir e que virou febre no varejo. Aliás, a sobreposição de datas criou uma grande confusão verde e amarela. Essas serão as cores da festa junina, que este ano tem um novo chapéu de cowboy e um varal de bandeirolas, onde só dá Brasil. Os comerciantes souberam combinar duas paixões brasileiras. Está tudo ligado na Copa do Mundo com festa junina. Bastante decoração no momento, né? Para fitas, bandeirinha, placas, metalóide, cortinas, tudo para verde e amarelo. Misturou tudo este ano. Para quem renova as esperanças do Hexa a cada 4 anos, a festa já começou. Estou à procura de coisa do Brasil, né? Porque a gente vai ser campeão, se Deus quiser. O que você mais gostou aqui? A vuvuzela, né? Por que você quer uma vuvuzela? Para fazer barulho na cabeça dos outros. É Brasil! Isso é ótimo. Olha, calma, depende, né, em qual cabeça vai fazer barulho, né, minha gente? Tem que ser amigo, muito amigo, para poder ficar de boa, né, não? Agora, olha que inteligente, o comércio, de fato, não é à toa que são empreendedores, não é à toa que tem negócios que estão aí expandindo cada vez mais, né? Porque, olha só, juntar ali festa junina com Copa do Mundo é algo inteligente e tomara que dê certo mesmo. E ó, com relação às figurinhas, você já comprou? Você já comprou? Você tem esse gosto de colecionador, de ter ali essas figurinhas? Eu confesso que eu nem tanto, viu? Eu não tenho não. Mas se de repente você
tem aí essa aptidão. Então, olha, preste atenção, porque tem figurinha até especial, né? A empresa Coca-Cola, inclusive, colocou uma figurinha super especial aí, tem que colocar a lanterna. Você sabia disso? Eu confesso que não sabia, fiquei sabendo hoje. Olha só aí aí com relação à Copa do Mundo, que movimenta de fato cada vez mais a economia. Não é só a questão da paixão pelo futebol, e acaba também girando aí, né, movimentando mais e mais a economia. Olha só, a gente está falando em Copa aqui, né, minha gente? Tem um casal que está se preparando para poder ir. Tem gente que nem gosta tanto de futebol, mas só o fato de fazer essa viagem, de ir ali de repente para os Estados Unidos, né, já deixa a pessoa aí com mais vontade de assistir a Copa do Mundo. Olha só. Ir em busca de aventura é uma das principais razões pelas quais o Rafael viaja pelo Brasil e mundo afora com a namorada. Mas há exatos 6 meses, ele resolveu se aventurar para os Estados Unidos para ver os jogos da Copa. E detalhe, nem de futebol ele é fã. A Copa, sendo brasileiro, é um evento que a nação toda vive um sonho. Então, sim, me programei junto com a minha namorada para nós irmos viver a experiência da Copa do Mundo. As passagens de avião e a hospedagem já estão garantidas desde janeiro. Mesmo com a viagem planejada, ele ainda não conseguiu comprar os ingressos. O ingresso é a maior barreira, porque eu já tentei comprar 2 vezes. Abri uma primeira chamada, né, que era para os clientes da empresa que está patrocinando o evento. A gente não conseguiu. Na segunda, a gente entrou também, ainda não conseguiu. Mas a gente tem esperança que nós vamos conseguir sim comprar esse ingresso. Vamos lá e vamos torcer juntos no estádio. A Copa do Mundo será realizada pela primeira vez em 3 países diferentes e todos dentro da América do Norte. Além dos Estados Unidos, haverá partidas no Canadá, que vai fazer sua estreia na competição, e o México, a nação que mais sediou essa grande disputa do futebol mundial. Quem ainda está pensando se dá tempo de assistir aos jogos da Copa no estádio e não na frente da TV, precisa correr, porque os países sede do evento exigem visto para quem vai viajar. Primeiro que quem vai para a Copa não compre passagem antes de tirar o visto, tá? Eles estão negando de muita gente, então eu acho que o ideal é que você já corra, porque já está muito em cima, né? Então procure realmente uma agência que seja especialista, que eles vão realmente te direcionar, fazer os agendamentos, até para fazer os agendamentos já está quase lotado. A Gisele é empresária e trabalha com mentoria de viagens. Ela conta que este momento exige planejamento detalhado para que o viajante não perca o dia das partidas. Como a Copa vai acontecer em muitos lugares, a primeira coisa que você tem que saber é o calendário dos jogos, né? Muita gente indo para os Estados Unidos e estamos ainda ficando um pouco perdido onde é que eu vou assistir o jogo. Não tem como você definir todos os jogos para assistir, porque são muito distantes, geograficamente muito distantes. Então, nós escolhemos o primeiro jogo, que vai ser em Nova York, que vai ser o primeiro jogo do Brasil, Brasil e Marrocos. E a primeira dica para a emissão, não tente comprar direto para o lugar que você vai. Compra para a Flórida, que é a entrada mais barata nos Estados Unidos, e os trechos internos ficam muito mais fáceis. Mas caso perca ou fique de fora por falta de ingresso, faz como o Rafael. Ele pode até ficar do lado de fora, mas deixar de aproveitar a viagem não está nos planos dele. Nós vamos ter que curtir a FanFest, que é um evento que vai ser disponibilizado para os brasileiros que vão estar lá também, mesmo do lado de fora do estádio, torcendo pelo Brasil. Uma experiência que de fato deve ser muito boa, né? Eu gostaria de ter, com toda certeza. E você? Agora a gente continua falando sobre economia, mais especificamente do estado de Rondônia, porque o estado não aderiu aí à proposta do governo federal de não reduzir o ICMS que incide sobre o diesel e acaba virando crítica aí do ministro da Fazenda. Olha só.
Enquanto 25 estados e o Distrito Federal aderiram à proposta do governo federal para reduzir temporariamente o ICMS do diesel, Rondônia ficou de fora da medida. A decisão virou alvo de críticas do Ministério da Fazenda, que afirma que a recusa pode pesar diretamente no bolso da população, principalmente em um estado onde o transporte rodoviário é essencial para o abastecimento e a economia. A proposta do governo federal foi criada para tentar amenizar a alta internacional dos combustíveis, mas em Rondônia, o governo estadual decidiu não aderir ao programa, alegando falta de margem no orçamento. Porque eu preciso ter disponibilidade de diesel, por exemplo. Você imagina no momento em que a gente colhe a safra do país, e é um país que depende do transporte de caminhão rodoviário, você ter falta de diesel, aí você teria um problema grande que está acontecendo em outros países. No Brasil, não, em razão dessas medidas que nós estamos adotando. Além disso, e eu vou aqui dizer que agora formalmente todos os estados aderiram, agora com formalização, assinaturas, menos um estado, que é um estado que a gente teve muita dificuldade de dialogar, o estado de Rondônia, não teve retorno, esse estado não aderiu. Então, uma pena que a gente tenha um ponto fora da curva, como aconteceu aqui. Uma segunda subvenção que já foi feita e já está pronta para rodar é a subvenção do diesel para o produtor nacional. O produtor nacional, a gente, de um lado, incentiva a importação de diesel para que a gente tenha diesel no país. 2, aí olhando para preço, para a gente não fazer como o presidente Lula tem pedido. A gente não pode deixar que a guerra, que é uma guerra distante, fora do nosso controle, machuque a vida do brasileiro, impacte a vida do brasileiro. Então, essa subvenção para o produtor nacional, aí sim, é para ela mitigar o aumento do diesel no país. Durante uma entrevista na última semana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, lamentou a posição de Rondônia e afirmou que a decisão não teria sido baseada em critérios técnicos. Segundo ele, até estados governados por grupos políticos de oposição aceitaram participar da proposta para evitar mais prejuízos à população. É lamentável que a gente tenha questões políticas orientando a decisão do país nesse momento que nós estamos fazendo um esforço nacional em benefício da população. Então, parece que as razões políticas, e estritamente políticas, porque vejam, se fossem razões técnicas, os outros 26 estados também apontariam essa questão para nós. E estados com governadores de oposição, estados que têm uma série de discussões duras conosco, com o Congresso Nacional, aderiram, porque sentiram essa demanda. Como o próprio Eduardo disse, é um estado que é dependente do transporte rodoviário, como muitos outros, que está vendo o impacto da guerra chegar. É lamentável que a gente não tenha aqui a colaboração em benefício do povo de Rondônia. O governo de Rondônia afirmou por meio da Secretaria de Estado de Finanças que não possui margem fiscal para assumir o impacto da redução do imposto. Segundo a Cefim, a medida poderia gerar uma perda de até 81 milhões de reais aos cofres públicos, obrigando cortes em áreas consideradas essenciais, como saúde, educação, segurança e assistência social. O Estado também argumenta que estudos técnicos apontaram incertezas sobre a eficácia da medida na redução do preço final do diesel para o consumidor. Olha, e o preço da cesta básica voltou a subir em todo o país e Porto Velho está entre as capitais com as maiores altas. O aumento já é sentido no bolso dos consumidores que precisam fazer malabarismo para levar os produtos essenciais para casa. Subiu em todas as capitais brasileiras e Porto Velho aparece entre as cidades com maior aumento no mês de abril. Segundo dados divulgados pelo Diese, a capital rondoniense registrou alta de 5,6% no valor da cesta básica. Produtos como leite, feijão, tomate, café e carne estão entre os itens que mais pesaram no orçamento das famílias. Em muitos supermercados, o consumidor já precisa pesquisar mais, reduzir itens e até trocar produtos para conseguir economizar. Tem pesado no bolso na hora de fazer as compras no mês? Tem sim. Muito caro as coisas, ó. Caro mesmo. Caro assim, né? Porque eu recebo só a Bolsa Família, né? Eu pago a conta de luz, comprar as coisas dentro de casa.
Aí não sobra quase nada. O problema é o seguinte, a gente tem que comprar, tem que gastar, porque baixo ou alto você tem que gastar, porque senão como é que você vai viver sem comer? Aí você tem que pegar, porque tá tudo alto, é banana, é fruta, é tudo. Você para comer uma fruta hoje, você tem que talvez até plantar em casa e esperar ela, porque o preço está demais. Tô te contando, fora de sério, viu? E aqui em Porto Velho, muita gente já percebe a diferença no momento de passar pelo caixa. Com o aumento dos preços, o consumidor tem precisado refazer as contas e mudar hábitos para manter a despensa abastecida. As coisas subiram assim absurdamente, entendeu? E a gente, por exemplo, assim, nós como somos comerciantes, né? Aqui tem o pessoal da prefeitura, o pessoal aqui do governo, que come aqui todos os dias. Então, a gente até nem pode subir as coisas, né? Porque a gente vê também um lado do empregado, né? Que todo dia ele consome, todo dia eles vêm tomar café. A gente não pode nem subir. Então, a gente fica assim, até se amarrando, né? Um pouco, né? Mas a gente vê o tanto que as coisas subiram, principalmente os descartáveis. Um estudo realizado pelo Programa de Educação Tutorial de Economia da Universidade Federal de Rondônia também aponta que o custo de vida tem impactado diretamente o poder de compra da população em Porto Velho. Especialistas alertam que a alta dos alimentos afeta principalmente as famílias de baixa renda, que destinam grande parte do salário para a compra de itens básicos. Esse aumento na cesta básica ela tem várias explicações, né? Nós podemos pegar, por exemplo, a questão logística, a questão tanto das safras como também o comércio exterior. Né? Começando pela questão do comércio exterior, por exemplo, teve aumento no preço da carne. Por que a carne está aumentando tanto nos últimos tempos? Devido à questão de aumento, né, da demanda mundial, ou seja, mais países estão comprando mais carnes brasileiras. Isso levou então a um aumento no preço da carne aqui no Brasil. Né? Então, quanto mais o Brasil exporta carne para fora, mais caro fica a nossa carne aqui no mercado. Isso é um dos fatores do comércio exterior. Né? A mesma coisa no preço do aumento da soja, por exemplo, né, que acaba interferindo também no preço das rações. E aí então o preço aumenta devido ao custo também das rações. Tem também o fator logístico, né, aqui para Porto Velho, que é um pouquinho mais agravado, que é o início da cobrança do pedágio aqui em Porto Velho. Né? Então, com o pedágio na BR-364, o preço dos alimentos também subiu aqui na cidade, uma vez que uma parte do preço dos fretes acaba sendo repassado para os preços. E outro fator logístico é a questão dos combustíveis. Né? Dado o aumento no óleo diesel, e como a maioria dos bens que compõem a cesta básica vem por meio de transporte rodoviário, isso fez com que houvesse, então, um aumento no preço desses alimentos, dado o aumento no preço do diesel. De acordo com o levantamento nacional, o custo da cesta básica continua em alta em todo o Brasil, refletindo o aumento dos preços dos alimentos e o impacto direto no orçamento das famílias. Com certeza, né? Não tem como não impactar. Como é que o cidadão vai ficar sem comer, sem dar de comer aos seus filhos? É realmente algo que não tem como simplesmente tirar. E muitos especialistas acabam dizendo assim, troque a marca tal pela marca um pouco mais ali inferior, digamos assim, vou até colocar entre aspas, mas que seja um pouco mais barata. Mas só que mesmo a marca mais barata acaba ficando caro, porque está tudo tão alto, o preço tão elevado, que infelizmente precisa realmente fazer esse malabarismo para poder ter o mínimo, não é nem algo bom, mas o mínimo. E aí entra várias questões, né, como a segurança alimentar, porque acaba que muitas famílias, por não ter condições de comprar algo que seja saudável, algo que seja bom, falo até em questão de saúde mesmo, aí fica essa situação bem complicada, né? E esse impacto, ele vai muito além da mesa dos brasileiros, né, minha gente? Porque quando o preço dos alimentos sobe, acaba que muda toda a rotina da família. Não tem como, gente. Muda, sim, toda a rotina, né? Não só essa questão da troca de produtos, mas também e da diminuição de qualidade, que foi o que eu acabei de falar, mas
pesquisar muitas vezes, assim, acaba tendo que abrir mão, né, de algumas coisas, abrir mão de itens que seriam ali essenciais para a saúde, para a qualidade de vida daquela pessoa, né? E isso não tem como. Um certo artigo de luxo, né, para essa família. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje. Eu digo a gente porque eu também faço compras, né? Eu também vou ao... não está sendo fácil, de fato, para ninguém, para nenhuma família brasileira, com toda essa alta que a gente vem acompanhando a todo mês, basicamente, né? E ó, infelizmente, para quem ganha menos ali, às vezes menos de um salário mínimo, porque tem muita gente que é autônomo, que está tentando sobreviver, está fora do mercado de trabalho, mas está ali tentando sobreviver, fazendo bicos, fazendo diárias, e acaba que no fim do mês, quando você vai juntar tudo, ganha menos até que um salário mínimo, fica muito mais pesado, muito mais difícil para essas pessoas que muitas vezes têm família para sustentar. E só porque isso mexe com a saúde. Como fica a casa de um pai de família que tem que colocar comida na mesa para os filhos? Nada fácil, né? Comer a gente. Nem um pouco, é um psicológico muito forte para essas pessoas, muito forte. E ó, ontem nós tivemos o Norte Mumbai, evento realizado pelo Grupo Norte de Comunicação, que foi... A gente coloca só um pedacinho lá, mas já já a gente traz aí um pouco. Pode colocar só um pedacinho, não tem áudio para você que está nos assistindo. Grande espetáculo, cantando, lendo aí todo Nação Vermelha e Branca. Mas gente, o pódio da Amazônia, uniu fãs do tanto do Garantido quanto do Caprichoso. Caprichoso também, para não ficarem com ciúme. Falaram que a gente está mostrando aqui só o Garantido. Não, calma, minha gente, porque teve sim atrações, itens, tanto do Boi Caprichoso quanto do Boi Garantido. Uma festa lindíssima que reuniu milhares de pessoas que curtiram essa festa grandiosa, como eu já disse, e vou repetir, realizada pelo Grupo Norte de Comunicação, o qual o NC News faz parte também. Tá aí, ó, Caprichoso também, os itens do azul e branco, também abrilhantando essa festa grandiosa no pódio da Arena da Amazônia, com várias toadas, né? Tanto Caprichoso quanto Garantido trouxeram aí as toadas que embalam os seus fãs com toda certeza, com toda grandiosidade, um verdadeiro esquenta. E ó, pelo que eu vi pela internet também, minha gente, muita gente comentando e comentando muito bem aí desse evento maravilhoso e dizendo assim, ó, sem dúvida, esse já é o maior esquenta para o Festival de Parintins, minha gente. Olha só, que orgulho desse grupo que viva, viu? Porque ajuda a economia criativa na nossa cidade, no nosso estado. Com essas imagens, pode colocar aí as imagens do Norte Bombais, a gente finaliza o Agora, essa edição de sábado, com muita alegria. Até mais, tchau!